A gente segue no clima de Dia das Bruxas para falar sobre Não Abra, um filme de terror, o primeiro longa-metragem do Bishal Dutta, que está estreando aí, naturalmente. E a gente tem aqui a história de uma jovem, a protagonista, a Samida, vivida pela Megan Suri, também jovem, 24 anos, e um de seus primeiros papéis de destaque, que ela vive uma espécie de conflito, acima de tudo, cultural, porque ela é uma imigrante nos Estados Unidos, ela veio da Índia, junto com a família. Ela vive esse conflito na fase da adolescência entre as tradições do país de onde ela vem, que são mantidas nesse núcleo familiar, e a necessidade de adaptação para fazer amigos na escola, para construir a própria identidade, né, fase de ensino médio. E aí dentro desse conflito, existe uma amiga de infância dela, a Tamira, que está vivendo uma situação um tanto quanto estranha. A Tamira, ela anda pela escola com um potinho, um pequeno recipiente de vidro, que ela diz ter um espírito dentro, uma figura maléfica, vamos dizer assim, que está presa ali e que ela precisa ser alimentada e não pode, em hipótese alguma, ser solta. A partir daí se desenrolam os conflitos e os elementos de terror que se relacionam muito com a tradição das duas que vem da Índia, porque esse terror ele surge de maneira muito similar a histórias que elas ouviam na infância, histórias de espíritos que elas conheceram através de suas mães, de suas avós, de suas babás, e que de repente passam a fazer parte da realidade delas. E ao mesmo tempo existe um diálogo muito forte sobre o quanto essas tradições e essa ameaça são vistas com preconceito pelos norte-americanos, né? Pelas pessoas com quem agora elas precisam conviver e na realidade em que elas precisam se adaptar. O interessante aqui é que, embora ele é um filme, no próprio pôster vocês vão ver que está lá, dos produtores de Corra, então embora ele seja muito vendido, divulgado dentro dessa estética do novo terror de cineastas como Jordan Peele, Ari Aster, que estão se propondo aí a repensar alguns modelos e estruturas do gênero, um dos pontos fortes de Não Abra é que ele tem decididamente uma estrutura tradicional de filme de terror. Então a gente vai conhecer a protagonista, vai entender e ser apresentado a uma ameaça que altera a realidade normal dela, e ela vai ter que mudar determinadas funções como personagem para partir para o confronto, para o momento em que ela decide confrontar essa ameaça. É um roteiro que tem essa estrutura muito marcada, a direção também opta por elementos muito tradicionais do terror, principalmente ao utilizar essa questão das tradições, de como isso se relaciona com a protagonista, e tudo isso é um acerto, funciona bem. É um terror que funciona bem dentro dessa configuração tradicional, e por isso essa minha fala aqui, que também remete a uma configuração mais marcada. E aí isso é fortalecido, primeiro, porque tem uma protagonista muito boa. A Megan Suri, eu vejo já ela despontando como, se quiser investir nessa carreira, uma futura estrela do terror. Ela vive muito bem aqui a Samida, tem uma maturidade na atuação dela, especialmente nos momentos que exigem mais expressão de medo, que chamam muita atenção. E em especial, como o roteiro trabalha muito o fato dela ser uma adolescente que vive essa fase de muita incerteza, para dar mais verossimilhança a algumas situações que normalmente a gente diria, mas por que essa personagem vai fazer isso? Especialmente em filmes de terror, sabe? Essas situações que às vezes elas fogem um pouco do verossímil, do tipo, poxa, mas vai ficar sozinha bem agora, no momento de ameaça. Decisões pouco racionais que se relacionam com o fato de ela ser uma adolescente em crise de identidade. Então, quando ela se afasta dos pais e da família, é algo que você crê, não só porque o roteiro precisa que ela faça isso para encontrar com uma determinada situação, mas porque de fato a personagem dá elementos que mostram que ela faria isso. Ela está vivendo essa crise de identidade que vem tanto da relação cultural quanto da própria fase da idade, né, da questão etária mesmo. Então baseado especialmente nesses 3 pontos da estrutura tradicional de terror, da protagonista boa e dessa conversa entre fases, Não Abra funciona muito bem. Acho que vale bastante a pena conferir, especialmente
para ver duas figuras, o diretor e a protagonista, que devem se manter trazendo coisas boas dentro desse gênero.